Considero que é interessante não apenas perceber aqui a relação dos mortos com os vivos e dos vivos com os mortos, mas principalmente de que forma é que esta relação era percepcionada, em que ela funcionava no espaço doméstico. Vou começar por dois aspectos que podemos dizer que são contextualizadores. A clarificação daquilo que eu entendo por religião doméstica e umas linhas muito gerais, acho que neste contexto não se justifica mais do que isso, da dinâmica da base da relação entre os vivos e os mortos no Antigo Egito. E começando então pela religião doméstica, eu entendo por religião doméstica as práticas de cariz religioso que tinham lugar em casa. Pegando um bocadinho, indo ao encontro também da comunicação do André, para mim, eu posiciono a religião doméstica como uma das dimensões da religião pessoal no Antigo Egito, ou naquilo que, por opção pessoal também, eu normalmente designo de piedade pessoal. Portanto, é uma dimensão de religiosidade pessoal que especificamente tinha lugar em espaço doméstico. Em termos concretos, estamos a falar do culto e da devoção demonstrada a divindades, do culto aos antepassados, das práticas de cariz mágico, sendo a mais comum e mais facilmente identificável o recurso aos amuletos, e também uma categoria um bocadinho mais ampla, onde habitualmente eu encaixo questões como a onomástica, os enterramentos infantis em espaço doméstico e também a própria transmissão dos valores ético-morais e religiosos. Estas fontes, para as quais estas práticas, para as quais as fontes textuais, como por exemplo as cartas, o livro dos sonhos, certos feitiços, nos dão algumas pistas, são na verdade amplamente atestadas pelas fontes materiais. Ou seja, aqui, ao contrário dos meus colegas anteriores, eu trabalho principalmente com fontes materiais e menos com fontes textuais, ainda que algumas delas também, que vou referir, são muito úteis para nos dar algumas pistas da validade daquilo que as fontes materiais nos demonstram. Okay. Vou deixar de carregar em coisas. Estava a dizer, as fontes textuais atestam a existência de religião doméstica em casa, pelo menos desde o Império Antigo, ainda que com maior desenvolvimento a partir do Império Médio e podemos dizer com um auge atingido no Império Novo, em que, obviamente, e como não poderia deixar de ser, povoados como Deir el-Medina e Tel el-Amarna são essenciais para o nosso entendimento desta prática religiosa. Aqui, neste contexto, destas práticas, e repito-me, que identificamos o culto aos antepassados, é, na verdade, aquele que está melhor atestado em casa e que facilmente conseguimos perceber melhor como é que funcionava. Avançando agora para a questão da relação entre os vivos e os mortos. No Antigo Egito, como sabemos, os mortos eram parte integrante do mundo dos vivos. Os entes falecidos eram entendidos como membros da família alargada e existia uma relação bilateral, era desenvolvida uma relação bilateral, podemos chamar, entre estes dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Para os antigos egípcios, os mortos dividiam-se em dois grupos distintos. Por um lado, os Aku, os mortos justificados, que eram entendidos como espíritos abençoados que tinham obtido a passagem à eternidade. E, por outro lado, temos os Mutu, ou os mortos não justificados, os que, podemos dizer, estavam condenados, os que tinham sofrido uma morte violenta, prematura, ou também que não teriam recebido os devidos rituais funerários e, como tal, não passariam à eternidade. Neste contexto, interessam-nos os primeiros. E assim percebemos que o morto não é uma entidade distante, e aqui posiciono então o morto como o outro por relação com os vivos, e a morte não significava o fim da relação familiar. Na prática, aquilo que vamos ter é, na verdade, uma mudança no modelo de comunicação. Os Aku, os mortos justificados, eram uma categoria de espíritos transfigurados, entendidos como uma força poderosa e que tinham uma relação especial com os deuses. Além disso, uma das suas principais características era a sua capacidade de comunicar com os vivos. Deste modo, os Akus apresentam-se como tendo a capacidade de intervir na existência dos vivos, e esta capacidade de intervenção é o que fundamenta a relação que é desenvolvida entre os dois mundos, os vivos e os mortos.
A melhor fonte que temos para conhecer a relação entre os vivos e os mortos são as chamadas cartas aos mortos, sendo que estamos a falar de cartas, textos epistolares, inscritos em diferentes materiais, podem ser em linho, papiro, ostra, costelas, taças, como vemos na imagem, e que eram depois colocados, acreditamos que num contexto de uma prática ritual, no túmulo do morto, que seria o destinatário dessa carta. Estas cartas, a regra geral, dirigem-se ao morto em busca de auxílio para as questões mais diversas do dia a dia, do cotidiano. E, na prática, uma lógica que se estabelece é muito simples: o vivo comunica ao morto as suas preocupações, os seus problemas, e espera que o morto vá intervir e vá ajudar a resolvê-los, não gratuitamente, como vamos perceber. Há alguns exemplos que são relevantes pela informação que nos fazem chegar. Por exemplo, nós temos uma carta de uma mãe ao seu filho, inscrita na chamada Taça do Louvre E6134, em que percebemos que era pedido ao morto que protegesse a sua casa contra os inimigos, e ao mesmo tempo o morto era informado que dos diferentes rituais que haviam sido realizados em seu benefício. Na Taça do Cairo, uma carta escrita por um homem, neste caso um familiar não identificado, uma vez mais é pedida a intervenção benéfica do morto, e em troca seriam feitas libações em seu nome. Na Taça U, uma irmã escreveu ao seu irmão, e nesta missiva encontramos talvez a declaração mais clara do intuito destas cartas e da explicação do funcionamento desta relação. É para que interceda em favor do sobrevivente que as ofrendas são feitas a um espírito. Por fim, temos uma carta escrita numa estela presente no Museu do Cairo, que revela os pedidos de um marido à sua esposa falecida, e uma vez mais fica clara a ideia de uma troca. Pede-se que a esposa lute pela saúde do marido, neste caso há informação concreta da informação de um problema de saúde, e em troca o marido fará as devidas ofrendas. Curiosamente, esta carta revela também que os mortos poderiam aparecer aos vivos em sonhos, não seria estranho, existem outras referências a esta crença, chamemos assim, e neste caso, na carta, é dado a entender que esse aparecer da esposa em sonhos ao seu marido seria uma demonstração em como ela iria, de facto, aceder àquilo que lhe estava a ser solicitado. Em suma, estas 4 cartas mostram que os vivos recorriam aos defuntos como protetores, como auxiliares, como propiciadores. Esperava-se do familiar, e estamos aqui numa lógica que estamos a falar de familiares próximos e muito provavelmente recentemente falecidos, apoios nos problemas da vida cotidiana, como a resolução de disputas, o assegurar do favor dos deuses, a proteção contra inimigos humanos, deuses e demónios. No entanto, esta intervenção estava dependente da ação dos vivos, isto é, esperava-se que os vivos agissem da forma devida, de modo a garantir esta boa relação com os mortos. Na prática, o morto agiria por quem tinha agido por ele. Os mortos esperavam dos vivos o cumprimento dos necessários rituais e ofrendas funerárias, de forma a assegurar o seu bem-estar. Os defuntos tinham necessidades que cabia aos vivos garantir. E se os falecidos parecem esperar de qualquer um o cumprimento dessas ofrendas e libações, a verdade é que era dentro do seio familiar que esta obrigação mais se fazia sentir. Uma relação funcional entre vivos e mortos garantia uma situação pacífica de cooperação que poderia não se verificar, uma vez que os Aku, apesar de serem mortos com uma natureza essencialmente benigna, se estivessem insatisfeitos, se aquilo que necessitavam não fosse cumprido, poderiam ser também causadores de caos e desordem, manifestando-se através de assombrações, maus presságios, doenças e assumindo uma postura de ameaça muito semelhante à dos Mutu, que eram tidos como responsáveis por todo o tipo de desastres. Ou seja, os Aku, na verdade, tinham uma natureza ambivalente que, mais uma vez, dependia da ação dos vivos. Nós temos, por exemplo, o exemplo de uma carta aos mortos, novamente, do papiro Leiden I-371, que foi escrita por um marido à sua esposa, em que, neste caso, ele insistentemente questiona o que é que lhe fez mal para ela estar indisposta com ele.
fazendo até questão de enunciar tudo aquilo que tinha feito por ela em vida. Mas ele insiste muito nesta ideia, o que é que eu fiz de mal? E depois enumera tudo aquilo que fez de bem. Neste caso, deve-nos imaginar que a esposa, mesmo depois de falecida, resolveu perturbar a vida do seu querido marido. Temos também uma passagem do ensinamento de Ani, que chama a atenção para a necessidade de manter os espíritos satisfeitos sob pena de sofrer todo o tipo de perturbações. Como fica claro, existia uma relação de interdependência, insisto, entre vivos e mortos, sendo que nesta relação o morto, se satisfeito, comportava-se como um elemento benéfico e de apoio à família. Mas se insatisfeito, poderia apresentar-se como uma ameaça que implicaria uma ação de defesa e também de apaziguamento da sua ira. E é neste contexto que vamos posicionar o culto dos antepassados em casa, que vamos ver de seguida, numa lógica em que percebemos que a procura de garantir a proximidade e uma relação funcional com os mortos poderia ter lugar no contexto do túmulo, como seria o mais expectável e o mais lógico, mas que o espaço doméstico pode apresentar-se também como uma solução para fazer funcionar positivamente esta relação. O culto aos antepassados em casa está atestado nas fontes desde o Império Médio, sendo que, portanto, percebe-se, então, como estava a dizer, que o culto devia acontecer não apenas no túmulo, mas também em casa, como esta passagem do calendário do Cairo faz questão de salientar, faz ofrendas aos espíritos na tua casa. Uma identificação, catalogação e análise das fontes materiais existentes para o estudo da religião doméstica no Antigo Egito, o trabalho que realizei na minha tese de doutoramento, possibilitou reunir um conjunto de diferentes elementos que permitem atestar não só a realização do culto antepassados em casa, como ter um vislumbre de como é que este era posto em prática. E vou então mostrar-vos algumas fontes materiais que foi possível reunir, que atestam de facto a realização deste culto em casa e que nos dá depois pistas para perceber como é que este culto de facto acontecia. E vamos começar por um altar, é um altar identificado em Ascute, portanto um povoado fortificado que fechava a fronteira sul do Egito, na segunda catarata, e neste caso temos dois altares, o mais antigo era constituído por um nicho modelado com gesso e encimado por uma cornija de estilo egípcio. À frente deste nicho existia um pedestal. O nicho seria utilizado para colocar uma estela e o pedestal, certamente, para colocar os objetos usados durante os rituais. Este conjunto encontrava-se numa sala da casa que era dedicado à reunião familiar. Infelizmente não existe uma descrição detalhada deste altar, não existe uma imagem do mesmo e, portanto, aquilo que estão a ver é uma reconstituição que eu tentei ensaiar para perceber um bocadinho a lógica de acordo com aquilo que era descrito no texto. Na sala, ao lado de onde foi encontrado este altar, existia uma estela dedicada aos antepassados que se assume, por uma questão de lógica, que seria utilizada no nicho. Ou seja, este é um daqueles casos em que a conjugação das fontes nos permite perceber que este conjunto seria utilizado para o culto dos antepassados e não para o culto a divindades, uma vez que o material que encontramos naquela casa está direcionado exatamente para o culto aos antepassados. Existe depois um altar mais recente, este com um modelo muito mais elaborado e felizmente com imagens. Trata-se de um nicho onde estava colocada a estela, portanto foi identificada mesmo in situ, e associado tem uma plataforma para libações que tinha na base um dreno que depois permitia que as libações escorressem para esse vaso. Existia também uma estrutura de madeira colocada por cima para proteção então deste nicho. A estela que foi identificada no próprio altar é uma estela de uma composição bastante rude, que no nível superior tem uma inscrição também pouco legível, mas onde se identifica a forma standard de ofrendas, e percebemos que era dedicada a um homem chamado Merikah. No nível inferior temos em baixo relevo, pouco perceptível, também duas figuras, uma figura masculina sentada do lado direito e uma em pé à sua frente. Podemos presumir que se trata também de uma representação de uma cena de ofrendas. Em Liste, um povoado localizado abaixo de Mênfis, associado a uma necrópole real do Império Médio,
Sabemos que existiam vários altares domésticos, aqui trabalhamos sempre, esta recolha foi muito baseada em relatórios de escavação, há muitos deles já bastante antigos, em que infelizmente nem sempre temos as informações colocadas da forma mais detalhada e mais concreta. Sabemos que foram relatados vários altares domésticos e, no entanto, com algum pormenor, existe apenas um numa casa designada Casa A1.3, que estava localizada no limite ocidental do povoado e que seria provavelmente a habitação de um artesão. Naquilo que designaram Sala H, que seria o núcleo da casa, e teria um altar que consistia num pedestal de tijolo posicionado no lado este do pilar, mais a sul da sala. Em cima desse mesmo pedestal encontrava-se uma estela feita por Anku para o seu pai Mentuhotep. Infelizmente, mais uma vez, não temos imagens deste altar em concreto, mas temos uma imagem de uma outra casa no mesmo povoado, em que é identificado exatamente um dos altares que eles referem. Estamos a falar, neste caso, de um tipo de altar muito simples, mas que também é reportado com alguma frequência, em que trata-se exatamente de apenas um pedestal, onde depois seria colocado em cima. Podemos até presumir que por vezes seriam utilizados para o culto aos antepassados, noutras ocasiões poderiam ser também utilizados para culto a divindades, mas estava lá essa estrutura pensada exatamente como essa lógica. Passando agora para uma categoria diferente, as decorações. Nós temos de Laun uma pintura parietal, que era policromática, portanto estava pintada vermelho, amarelo, branco e preto. Aqui só temos a versão em branco e preto. É uma composição que é entendida como sendo uma cena de ofrendas, portanto, basicamente o enfoque coloca-se na parte em que nós temos uma figura sentada e outra colocada em frente, e depois também aquilo que seriam mesas com ofrendas, mais uma vez numa lógica de ofrendas aos antepassados. Neste caso, esta pintura na parede podia ser apenas uma representação daquilo que era feito, como ao mesmo tempo também podemos conceber que era um marcar de um espaço onde aquele tipo de prática poderia ter lugar. Numa casa, agora, eu peço desculpa, faltou-me aqui uma passagem, neste caso voltamos a uma lógica um bocadinho diferente. Não estamos a falar de uma estrutura física construída, nem de uma decoração, mas estamos a falar de um conjunto de objetos que era posicionado de forma a criar aquilo que nós podemos chamar também de uma estrutura, e neste caso de um altar. Eu considero mesmo que este exemplo que é proveniente de Kom El Fakri, em Mênfis, data do Império Médio, será aquilo que, em termos de análise, e enquanto eu estava a fazer a minha investigação de doutoramento, havia de mais completo para ilustrar este tipo de prática. Concretamente, nós estamos a falar de um conjunto que tinha uma estela, uma mesa de ofrendas e depois uma pequena estatueta com o casal que era, portanto, cultuado neste espaço. Curiosamente, e fazendo aqui uma adenda a esta apresentação, foi encontrado muito recentemente, neste caso já num povoado do Império Novo, em Tel Edfu, uma conjugação semelhante a esta, também com este tipo de material presente. Nesse caso, o que tínhamos era um busto antepassados, que já vou referir mais à frente, mas em que a lógica é exatamente a mesma. A existência de uma estela, a existência de, através de objetos, construir um espaço que indica muito claramente que tipo de ritual acontecia ali. Infelizmente, já é posterior, já foi descoberto em 2018, é posterior à minha tese, ainda que tenha, obviamente, continuo a acompanhar de alguma forma aquilo que vai acontecendo. Porque me estão já a dizer que eu estou a falar demais, como é habitual, vamos avançar agora não para estruturas, mas para objetos, e neste caso vamos falar sempre já do Império Novo,
a altura que nos traz muito mais material para podermos trabalhar, e neste caso nós temos concretamente as chamadas estelas Ankh, Iker e Re. São estelas específicas para o culto aos antepassados, têm sempre esta forma específica, daí que lhes dá a sua designação, e regra geral tem a representação do morto sentado, normalmente com uma flor de lótus junto ao peito e com uma mesa de ofrendas à frente. Existem também exemplos, como podemos ver aqui, em que os próprios oferentes são representados nesta estela. Não são num grande número, mas existem várias estelas destas identificadas em espaço doméstico, sempre em contexto, sempre no Império Novo, e tirando uma exceção, são provenientes de Deir el-Medina. Depois temos também os chamados bustos antropóides, ou bustos de antepassados. São literalmente isso, bustos com a cabeça humana, com ou sem peruca, com ou sem decoração. Os exemplares que chegam até nós normalmente já não têm nem cor nem decoração, com exceção daquele exemplar em baixo da Amara West, ainda que conseguimos perceber a cor vermelha ali na parte de trás. Estes bustos, em termos de investigação, ainda levantam algum tipo de dúvidas quanto a que seria exatamente a sua função. No entanto, existem já vários elementos que apontam exatamente para o facto de eles serem representações de antepassados que eram colocados em casa de forma a serem cultuados. Esta ideia é fundamentada por duas estelas, uma proveniente de Abidos, proveniente de uma necrópole, e a outra que está no British Museum, mas sem a identificação da localização, em que principalmente a estela de Abidos quase que parece que foi feita de propósito para nos explicar exatamente como é que este busto era utilizado e para que é que servia. Temos uma mulher a fazer libações e ofrendas, a queima de incenso neste caso, a um busto. Aquilo que assumimos pela presença destes bustos em casa, que está bastante atestada, é que seriam utilizadas exatamente da mesma forma, presumindo-se também a lógica, até a exemplo do que se vê aqui, que provavelmente seriam as mulheres a fazer este tipo de prática. E porque eu sei que estou a esticar-me no tempo, mas avanço aqui um bocadinho só para a parte da prática propriamente dita, e as nossas fontes, que estas são as que nós podemos dizer claramente, estamos a falar de culto dos antepassados, este culto está atestado em casa, é fácil de perceber. Não podemos dizer que este culto acontecia em todas as casas, mas também não temos capacidade de avaliar, porque não se pode presumir que a ausência de um altar complexo indicasse que a família não tivesse, se calhar, uma pequena estatueta, uma pequena estela, ou não improvisasse até com materiais perecíveis e que já não chegaram até nós, este mesmo tipo de lógica, este mesmo tipo de comportamento. Ou seja, podemos dizer que existia, não temos capacidade para avaliar exatamente qual era o seu impacto, mas podemos dizer que o morto tinha ou podia ter um espaço em casa que seria aí cultuado, e que seria cultuado de uma forma muito semelhante àquilo que acontecia nos próprios túmulos. As práticas, a lógica seria exatamente a mesma. Estamos a falar de ofrendas, estamos a falar de queima de incenso, estamos a falar de libações. Portanto, a relação habitual que existia entre vivos e mortos no túmulo, que era mimetizada em casa. Para concluir, a morte foi um elemento central e definidor da civilização do Antigo Egito, e os mortos eram, na maioria dos casos, entidades benéficas, com uma ligação especial com os deuses, e que eram entendidos como auxiliadores dos seus familiares vivos. Assim, uma relação bilateral era desenvolvida entre os dois domínios, os mortos e os vivos. Os mortos garantiam a sua ajuda, o seu apoio, a sua proteção, desde que os vivos assegurassem, através do culto funerário, todas as necessidades do falecido. A realização do culto dos antepassados em casa, que aqui demonstrei através de diversas fontes arqueológicas que o atestam, foi uma das faces desta relação. Os enlutados não limitavam o seu culto ao espaço natural, o túmulo, tendo optado por, através de diferentes meios e rituais, honrar também os seus mortos em casa, com vista ao bem-estar de ambas as partes. Muito obrigada.